Bom dia, meu querido. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui para mais um dia na presença do nosso Deus, para mais um tempo de devocional. Estamos aqui falando sobre ira, num livreto de devocional do Dr. Robert Jones. E hoje nós vamos falar sobre a ira exterior e a ira interior. E eu quero ler um texto bíblico com você. Em Gênesis 1 João 3, verso 15, diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ontem, no devocional, nós vimos que a ira, ela é esse desejo iracundo, ou esse padrão iracundo, ele é considerado como assassinato. Essa ira interior é assassinato, porque Jesus ele não olha simplesmente aquilo que é externo, mas ele vai para o mais íntimo, para o mais profundo do nosso coração e trabalha essa questão em nós. E odiar alguém, segundo a Escritura, é assassiná-lo. Então, a ira, ela é assassinato interior, no coração. E quando nós deixamos que esse sentimento tome conta da nossa mente, do nosso coração, é como que se nós estivéssemos brincando de ser Deus, porque nós estamos julgando a outra pessoa. E só quem pode julgar é o Senhor, não nós. Então, em nossa mente, nós desejamos que essa pessoa seja removida do nosso caminho e que não tenha mais nada com a nossa vida. Então, qualquer perspectiva da nossa vida que ignore o coração, que ignore as nossas crenças centrais, as nossas motivações, nossas atitudes e disposições, isso é contrário ao ensino bíblico. Isso é inferior ao cristianismo bíblico. Então, a Bíblia ela não olha, e o Senhor Jesus ele não olha como as pessoas lá fora nos olham, como o mundo olha cada um. Nós olhamos o exterior, nós olhamos a aparência, nós olhamos o comportamento, nós olhamos aquilo que está visível, tangível aos nossos olhos. Entretanto, o Senhor ele vê a motivação de cada uma das nossas atitudes, o que governa a centralidade do nosso coração. E a ira, ela brota nessa interioridade, ela brota no coração. Esse desejo assassino, esse ódio alimentado, ele surge na inclinação pecaminosa do nosso coração. Agora, talvez você possa se perguntar aí, então isso quer dizer que se você luta contra a ira, você não é um cristão? Não, não é isso que o apóstolo João está dizendo aqui. João está falando sobre esses afloramentos ocasionais de sentimentos ou expressões iracundas. Ele sabe que nenhum de nós está livre de pecar. 1 João, versículo 8, ele diz isso. Ele diz aqui em 1 João, verso 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, ou seja, o pecado é uma realidade presente, constante, todo momento na nossa vida, infelizmente. Agora, a questão aqui é o padrão pecaminoso, é o padrão iracundo. Ele se refere aqui a um padrão estabelecido, persistente, sem arrependimento, e um padrão intencional de ódio contra um irmão cristão. Então, nesse caso, nós vemos que de fato entra no versículo que lemos em 1 João capítulo 3, verso 15. Agora, a questão toda aqui é que
Se eu tenho essa disposição iracunda, tem alguma coisa equivocada na minha vida, porque se eu recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, como meu Redentor, agora a Bíblia diz que eu estou morto para mim mesmo, morto para o pecado e vivo para Deus. Então agora eu tenho nova vida, nós somos nova criatura, eu sou uma nova criatura, você que recebeu a Jesus é uma nova criatura. E agora nós temos que andar em novidade de vida. E o padrão iracundo, ele é contrário a esse novo modelo de vida, a essa nova maneira de viver. Então, o que nós devemos fazer? Nós temos que compreender que nós pertencemos a Cristo e que nós temos a vida eterna. Então nós temos que perceber cada pensamento, palavra, ação ou desejo iracundo como um assassinato aos olhos de Deus. De fato é isso. Essa é a disposição do coração, segundo Jesus diz. Então a gente não deve minimizar, a gente não deve procurar justificativas ou procurar criar uma ética para justificar o nosso pecado, racionalizar o nosso pecado. Não, de fato nós não podemos fazer isso. Quando nós somos transformados pela graça do Senhor Jesus, agora nós precisamos andar em novidade de vida. E o que me chama a atenção é o seguinte, querido, que nós quando pecamos assim, num padrão iracundo, e se esse padrão começa a se estabelecer na nossa vida, o que não deve acontecer, é diferente de você ficar irado e não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira e você correr para a graça de Jesus, mas o fato é que quando nós pecamos, nós não estamos pecando a uma divindade desconhecida. Não. Nós estamos pecando contra o nosso Pai Celestial, contra o nosso Deus, que deu o seu Filho único e o seu Santo Espírito para nos convencer do pecado e seu Filho para nos redimir do nosso pecado. E Ele nos ama de maneira plena, completa e eternamente. Então, nesse sentido, o nosso pecado é relativamente pior do que o pecado de uma pessoa que não conhece a Deus. Porque nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos quem Ele é. E eu fico me perguntando se de fato eu tenho minimizado, me desculpado, me auto-justificado com a minha ira pecaminosa. Quando eu faço isso, eu começo a viver como um assassino que ignora ou desculpa a minha consciência pelo mal cometido. O que eu devo fazer? O que você deve fazer quando esse padrão começa a querer se estabelecer? A primeira coisa que nós temos que fazer é correr para os braços de Jesus. O apóstolo João, ele diz em 1 João, verso 9 e 10, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim, quero ler com você, na sequência do texto, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pelos do mundo inteiro. Sabe, meu querido, nesse processo de crescimento espiritual, de nos livrar de nós mesmos, nós temos que literalmente trabalhar essas questões no nosso coração. Então nós temos que tomar os pensamentos que nos deixam irados, os gatilhos que nos fazem ter esse padrão iracundo em algumas vezes, e a nossa busca é para não sermos dominados pela ira. E a gente tem que buscar isso de maneira muito intensa no nosso coração, na nossa mente, o que nos leva e nos conduz à ira,
e seja em relação a qualquer situação ou pessoa, e nós devemos enumerar esses pecados nominalmente, e irmos até o Senhor e confessá-los e clamar por graça, clamar esses pecados assassinos e recebermos o renovo e o perdão de Deus e buscarmos continuamente o seu auxílio para a gente tomar ciência de quem nós somos, a gente ter noção da nossa vida, temos noção de Deus, de quem Deus é e do processo que Ele começou em nós, a boa obra que Ele começou em nós, nos moldando a imagem do seu Filho. Não se deixe levar por padrões antibíblicos, pecaminosos do nosso coração, mas corra para a graça, para que a graça do Senhor transforme a sua vida e que eu também possa fazer isso todo dia, correndo para a graça, para ser transformado. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.